Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Josué, no capítulo 1. Eu quero apenas falar sobre o versículo de número 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, sucessor do grande líder Moisés, recebeu uma grande responsabilidade, a de fazer com que o povo de Israel pudesse entrar na terra prometida e conquistar Canaã. Moisés havia morrido nas fronteiras, junto às fronteiras da terra prometida. Agora a missão estava sobre os ombros de Josué. Josué então sente o peso da sua responsabilidade e o Senhor então tem um encontro com ele e conforta o coração de Josué e o encoraja a ir adiante. E Josué é bem-sucedido graças às intervenções de Deus na sua vida. Todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida. Todos nós queremos vitórias na nossa vida. Sabemos que temos lutas, sabemos que enfrentaremos desafios, mas tudo que nós almejamos é, sem dúvida nenhuma, o sucesso em todos os nossos empreendimentos. Obviamente, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos o caminho para nós sermos bem-sucedidos, para vencermos os nossos desafios, sejam eles de qualquer natureza. Nós temos os caminhos para as nossas vitórias, para sermos bem-sucedidos. E no texto que nós acabamos de ler, nós temos um vislumbre do que nós precisamos observar para sermos bem-sucedidos na nossa vida. Josué tinha sobre os seus ombros, como eu falei, uma grande responsabilidade, mas foi bem-sucedido. Por quê? Porque o versículo 8 aqui, que foi obedecido à risca por Josué, indicou para Josué o caminho para o seu sucesso. Em primeiro lugar, eu quero colocar a você que Josué foi bem-sucedido porque ele confiou na palavra de Deus. Sim, meu amigo, minha amiga, Deus teve um encontro com Josué e o instruiu. E Josué não desprezou as palavras do Senhor, não desprezou as instruções do Senhor, antes seguiu à risca cada instrução do Senhor. Ele confiou na palavra do Senhor, ou seja, ele considerou que aquelas palavras não eram mentiras. Ele considerou que aquelas palavras eram reais, eram verdadeiras, que serviriam como ferramentas para que ele pudesse construir a sua vitória. Meu amigo, minha amiga, se você se aproxima da palavra de Deus e não crê que ela é a palavra de Deus e não confia na palavra de Deus, não há como você ser bem-sucedido. No entanto, se você se aproxima da palavra de Deus, crê naquilo que você está lendo como sendo a própria revelação direta de Deus para a sua vida, então você estará dando passos largos nesse caminho para a sua vitória, para o sucesso. Josué confiou na palavra de Deus. Em segundo lugar, o que eu percebo aqui, nesse versículo de número 8, apenas um versículo de número 8 do capítulo 1 de Josué, é que Josué precisava pregar, falar a respeito da palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Ele não somente devia confiar naquilo que Deus havia falado a ele, mas ele devia tornar público o que o Senhor havia revelado a ele. Josué era e foi um líder, e portanto o povo deveria ouvi-lo, e as suas palavras, portanto, eram importantes para aquele povo.
E então o conteúdo do seu discurso deveria ser a própria palavra do Senhor. E o Senhor disse a ele: não cesses de falar, ou seja, não pare, não dê um tempo, não esqueça, não deixe de falar do livro da lei. Antes você deve falar a respeito dele sem cessar, para que o povo seja instruído como você está sendo instruído, para que o povo seja edificado como você está sendo edificado, para que o povo possa esperar no Senhor como você já tem esperança no Senhor por causa da sua palavra. Meu amigo, minha amiga, eu tenho que confiar na palavra do Senhor e eu tenho que expressar esta confiança. Eu preciso falar a respeito dela. Eu preciso testemunhar a respeito dela para que outros que estejam vivendo uma vida cheia de desafios, de grandes responsabilidades, com grandes missões sobre os seus ombros, também possam ser encorajados pelas instruções, pela palavra e pela vontade de Deus. E essas pessoas, como poderão crer se alguém não pregar a palavra de Deus? Como poderão ouvir se alguém não falar a respeito da palavra de Deus? Por isso, é preciso, meu amigo, minha amiga, não somente crer na palavra de Deus, mas expressar a sua fé na palavra de Deus a todo aquele que está ao seu redor, que de modo semelhante está enfrentando uma grande responsabilidade. Josué, então, confiou na palavra de Deus e recebeu da parte do Senhor essa instrução muito específica: não cesses de falar deste livro da lei. Mas, para confiar na palavra de Deus, para falar do livro da lei, para falar da vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Por isso ele diz também: medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então eu tenho que meditar também sobre a palavra de Deus. Aí ele fecha, o versículo fecha assim: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se eu confiar, se eu falar a respeito da palavra de Deus, se eu meditar nela dia e noite, eu serei bem-sucedido. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe sua vida de tal modo que você possa se apegar à palavra de Deus e que você possa, desse modo, ser bem-sucedido, vitorioso em todo o seu caminhar. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.